A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Pois é, estou dizendo nossos canais, mas é quase o nosso canal, né? O canal Tradição Apologética Católica e Debates está quase abandonado, digamos assim, por falta de manutenção. Precisamos fazer manutenção nesses canais, passar por uma reforma. E realmente precisamos da ajuda de vocês, não é? Para poder passar por essas manutenção. Então, de 15 em 15 dias estou postando um vídeo repetitivo lá no canal Apologética Católica e Debates, certo? Agradecendo a alguns, né, que fizeram algumas doações nesses dias, gravando este vídeo, né, para o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Mas você que deseja fazer uma doação, aqui está o Pix, ó. Aqui, ó. pentecostesfabio1@gmail.com. Faça a sua doação e conte com nossas orações, inclusive no rosário, tá certo? Alguém pedia um vídeo sobre os dogmas, né? E eu vou mostrar para vocês os dogmas, vou falar sobre os dogmas, os 43 dogmas da igreja, certo? Então vem comigo, dedo no like, vamos lá. Eu vou fazer dois vídeos, o 1 e o 2, tem pessoas que assistem o primeiro vídeo, não assistem o segundo vídeo, não sei porquê. O primeiro vídeo sempre tem muita visualização, o segundo vídeo não tem visualização. Aí fica por a metade, né? Vai fazer o quê? Vamos lá, os 43 dogmas da igreja. Dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a igreja, dogmas sobre os sacramentos, dogmas sobre as últimas coisas que conhecemos como escatologia, certo? Vai ser dois vídeos, tá certo? Apresentamos abaixo a lista de todos os dogmas da Igreja Católica com a sua respectiva breve descrição e organizados em suas categorias. Primeiro, dogmas sobre Deus, a existência de Deus. A ideia de Deus não é inerente em nós, já que transcende a natureza humana. Mas nós temos capacidade natural para conhecê-lo, de certo modo, espontaneamente, por meio de sua obra. O ser humano pode saber que Deus existe. Por exemplo, mediante a observação atenta do universo natural. Certo? 2. A existência de Deus como objeto de fé. Tudo isso é bíblico, certo? Tudo isso é bíblico. Aliás, Casa Nova apostatou duvidando dos dogmas, né? De alguns dogmas. Pois é. O protestante que foi para a Igreja Católica, né? Mas o protestantismo não saiu de dentro dele. Acabou aí mostrando para todo mundo. Uma hora, aqueles protestantes que se converteram à Igreja de Cristo, um dia que eles se rebelarem contra a igreja, vocês vão verem. O ex-protestante que foi para a igreja e ele não se converteu completamente à igreja de Cristo e vai acabar com o Fernando Casanova, apostatando um dia. Escreva o que eu estou dizendo. A existência de Deus, porém, não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também principalmente objeto da fé sobrenatural. Terceiro, a unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. Quarto, Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Está além do espaço e do tempo, como somos capazes de experimentá-lo e conhecê-los. Pois é. 5. Santíssima Trindade. No Deus Uno há 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um possui a imutável essência divina. Vamos agora aos dogmas sobre Jesus Cristo, certo? Sexto, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência.
O Cristo possui a infinita natureza divina como todas as suas infinitas perfeições, por haver sido gerado eternamente por Deus. Jesus possui duas naturezas que não se transformam, nem se misturam, ou confundem. Declara o Concílio de Calcedônia em 451. Quarto, nosso Senhor Jesus Cristo, além mesmo Cristo, Ele mesmo perfeito em divindade, Ele mesmo perfeito em humanidade, que se há de reconhecer nas duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação de modo algum, apagada a diferença da natureza por causa da união, conservando cada natureza sua propriedade e ocorrendo em uma só pessoa. Está no 10 vezes 148. Conforme as Sagradas Escrituras, o Verbo se fez carne, João 14, o qual, sendo de condição divina, não reteve divinamente o fato de ser igual a Deus. Filipenses 2, 6, 7, né? Você já conhece. Vemos então que Cristo, possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana, a prova está entre nós, nos seus milagres, sua ressurreição, suas dores e seu padecimento. Oitavo, cada uma das naturezas de Cristo possui uma própria vontade física, uma própria operação física. Declara o Terceiro Concílio de Constantinopla, ano 680. Proclamamos, conforme os ensinamentos dos Santos Padres, que não existe duas vontades físicas e duas operações físicas, de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inesperável e de modo não confuso. E estas duas vontades físicas não se opõem uma à outra, como afirmam os ímpios e hereges, inclusive seitas protestantes. Deus Filho diz a Deus Pai nas Sagradas Escrituras: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Pai. Lucas 22, 42. Diz ainda aos discípulos: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim da vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Ninguém me tira a vida, e eu a dou voluntariamente. Tenho o poder para recebê-la e o poder de recobrá-la. Novamente, João 8, 18. Quer conhecer mais as Sagradas Escrituras? É só buscar nesse canal que tem se não me engano aqui, mais de 2.000 vídeos. Tudo na Bíblia Sagrada. Apesar da dualidade física de duas vontades, existiu e existe a unidade moral, porque a vontade humana de Cristo se conforma em livre subordinação de maneira perfeitíssima à vontade divina. 9. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus Pai. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, para resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, presos à lei, a fim de receber a adoção de filhos. Está no Missal Romano, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Na segunda leitura, de Gálatas 4, de 4 a 5. 10. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. No inefável mistério de Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o mesmo que recebia o sacrifício. 11. Cristo os resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo a Deus Pai como sacrifício, apresentado sobre a ara da cruz em sua morte, para obter perdão eterno. 12. O eterno dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso entre os mortos. Ao terceiro dia ressuscitou por sua própria virtude,
Levantou-se nosso Senhor Jesus do sepulcro. 13. Cristo subiu em corpo e alma ao céu, onde está sentado à direita do Pai. Ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu de corpo e alma. Dogma sobre a criação do mundo, vamos lá? Tudo que existe foi criado por Deus, a partir do nada. A criação do mundo a partir do nada não apenas é uma verdade fundamental da revelação cristã, mas, ao mesmo tempo, chega a alcançá-la a razão com apenas suas forças naturais, baseando-se, por exemplo, nos argumentos cosmológicos, argumentos da causa primeira, segundo, e o argumento da contingência terceira. 15º, caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo, pois o infinito é capaz de criar o infinito, e o eterno é capaz de dar existência ao temporal. Conservação do mundo. 16º. Além de criador, Deus é conservador, pois conserva a existência de todas as coisas criadas. Dogmas sobre o ser humano. 17. Este dogma foi confirmado pelo Quarto Concílio de Latrão, em 1215, sobre Inocêncio III, e no Concílio Vaticano I, em 1869, sobre Papa Pio IX. Segundo a doutrina da Igreja, o corpo é parte essencial, constituinte da natureza humana, e não carga estorvo, como disseram certos hereges, igualmente para defender o dogma católico contra os que dizem que consta de 3 partes essenciais: corpo, alma e animal, e a alma é espiritual. O Concílio de Constantinopla declarou que o homem tem apenas uma alma racional e intelectual. Está lá no DZ 378. A alma espiritual é o princípio da vida espiritual e, ao mesmo tempo, é da vida animal, vegetativa. E declara as sagradas escrituras. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre eles e recebeu vida. Antes que o pó volte ao pó da terra, de onde saiu o espírito, retorne a Deus. Está em Eclesiastes 12:7. Não tenhais medo dos que matam o corpo, e a alma. Corpo não podem matar a alma. Muitos daqueles que podem destruir o corpo e a alma na hiena. Mateus 10:28. Prova-se intelectualmente a unidade da alma do homem por testemunho da própria consciência, pelo qual entendemos que o mesmo eu, que é o princípio da atividade espiritual, é o mesmo que gera a sensibilidade e a vida vegetativa. 18. O pecado de Adão propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. O pecado, que é morte da alma, se propaga de Adão e todos os seus descendentes por geração e não por imitação, sendo inerente a cada indivíduo. Gênesis, aliás, você pode encontrar isso no Salmo 50 da Bíblia Ave Maria, versículo 7. O pecado já nasceu. O homem caído não por redimir-se a si próprio. Somente um ato livre por parte do amor divino poderá restaurar a ordem sobrenatural destruída pelo pecado, sendo Deus infinitamente grande, justo e perfeito. O crime contra ele é infinitamente grave. Só poderia então ser resgatado mediante a um sacrifício infinitamente meritório e reparador, do qual nós não seríamos capazes. Dogmas marianos agora. 20. Imaculada Conceição. A virgindade perpétua de Maria.
Já tem esse canal, tudo que estou mostrando aqui nesse canal já tem. Pode procurar os vídeos que aí estão. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por singular graça o privilégio de Deus onipotente, em previsão dos mistérios de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano. Preservada e imune de toda a mancha da culpa original, assim foi preciso que Maria, que é a mãe do Senhor, o tabernáculo da nova e eterna aliança, fosse imaculada, assim como era intocável, feita do ouro mais pura a arca da antiga aliança. Tem vídeos no nosso canal fazendo essa comparação, certo? A doutrina da virgindade perpétua de Maria expressa a real perpétua virgindade de Maria mesmo. No ato de dar à luz Jesus, o Filho de Deus, feito homem, Maria permaneceu sempre virgem. Em grego, esse grego aí, vamos ver aqui, aipartenos, fazendo de Jesus seu único filho, cuja concepção e nascimento são milagrosos. Já nos anos 300, esta doutrina era amplamente apoiada pelos padres da Santa Madre Igreja. E no século VII foi afirmada num conjunto de concílios ecumênicos. Este é um ensinamento tanto católico quanto anglo-católico, ortodoxo e ortodoxo oriental, como se comprova em suas liturgias, nas quais repentinamente se faz referência a Maria como sempre virgem. Embora seja um fato pouco difundido, atualmente até mesmo alguns dos primeiros reformadores protestantes apoiavam esta doutrina, e figuras importantes do anglicanismo, como Hugo Lehmann, Thomas Cremen, seguiam a tradição que herdaram, aceitando Maria como sempre virgem. Bandeshaw, Timothy Camertz e vários deles aqui. A virgindade perpétua é ainda hoje defendida por teólogos anglicanos e luteranos. Maria, mãe de Deus. Maria gerou Cristo segundo a natureza humana, mas que dela nasceu transcendente esta natureza humana. O Filho de Maria é propriamente o Verbo divino, encarnado em natureza humana. Maria, então, necessariamente mãe de Deus, posto que Jesus é o Verbo de Deus, Cristo sendo inseparavelmente verdadeiro Deus, verdadeiro homem, faz de Maria verdadeira mãe de Deus, por não haver separação entre as naturezas humana e divina de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. No corporalmente, nele habita corporalmente toda a divindade da plenitude de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Evidentemente, Maria não é anterior ao próprio Deus onipotente e criador de todas as coisas, nem é deusa. Este dogma, pois, não deve ser confundido. Maria não é e nem poderia ser mãe de Deus Pai, segundo a natureza divina. Entretanto, como as duas naturezas no Cristo são inseparáveis, ela foi feita por um inescrutável mistério do próprio Deus. A um só tempo, criatura, serva e filha e mãe do Senhor. O título Mãe de Deus, a Igreja lhe atribui como ato e reflexo de sua veneração por ela e adoração exclusiva a Deus. Olha só, é muito grande. Vamos ver se dá pra gente. Assunção de Maria. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente após o fim de sua vida terrena. Seu corpo não sofreu a corrupção, como sucedera com os homens e mulheres que ressuscitarão até o final dos tempos. Passando pela decomposição e a assunção, Nossa Senhora foi transmitida pela tradição escrita oral da Igreja. Não se encontra explicitamente na Sagrada Escritura, mas está ali explícita. O fato histórico, segundo os relatos dos primeiros cristãos, transmitido pelos séculos de forma inconstante, dá conta de que, na ocasião de Pentecostes, Maria Santíssima tinha mais
ou menos 47 anos de idade. Depois desse fato, permaneceu ela ainda 25 anos na terra, a educar e formar, por assim dizer, a igreja nascente, como outrora educadora, e proteger a Deus Filho em sua infância. Terminou sua missão neste mundo, com a idade de 72 anos, conforme a opinião mais comum. Diversos santos padres da igreja atestam que os apóstolos foram milagrosamente levados para Jerusalém, na noite em que precedia o deslance da bem-aventurada Virgem Maria. São João Damasceno, um dos mais ilustres doutores da igreja oriental, refere que os fiéis de Jerusalém, ao terem notícia do falecimento de sua mãe querida, como a choravam, vieram em multidão prestar-lhes as últimas homenagens, o que logo se multiplicaram os milagres em redor do seu corpo. 3 dias depois chegou o apóstolo São Tomé, que pediu para ver o corpo de Nossa Senhora, que estava lá evangelizando para o lado da Índia. Ao retirar a pedra, o corpo já não mais se encontrava lá. Pela virtude de seu filho, a Virgem Santa ressuscitara no céu. Anjos retiraram seu corpo imaculado e transportaram ao céu, onde ela vive na glória inefável. Estas antigas tradições da Igreja sobre o magistério da Assunção da Virgem Maria podem ser encontradas nos escritos dos santos padres doutores da Igreja dos primeiros séculos, relatos do Concílio Geral de Calcedônia de 1451. Dogma sobre o Papa. Vamos ver se dá, ainda dá. Dogma sobre o Papa e a Igreja. A Igreja foi fundada por Deus homem, Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja, ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma no tocante de sua doutrina, culto e contradição e constituição. Atesta as Sagradas Escrituras que Jesus declarou a São Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram que eu sou o Cristo, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te declaro que tu és Pedro, em aramaico, Kefas, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, 17 a 19. Cristo constitui o apóstolo Pedro como primeiro entre os apóstolos, como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O Romano Pontífice e o sucessor do bem-aventurado São Pedro tem o primado terreno sobre todo o rebanho do Senhor, que é a igreja. Este fato é atestado claramente, repetidas vezes, pelas Sagradas Escrituras. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Respondeu-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe por terceira vez: não me amas mais do que este? Pedro disse: tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez Pedro entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, apacenta minhas ovelhas. Lá em João 21, de 15 a 17. Irmãos, sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, apóstolos, para que da minha boca os pagãos ouvistes a palavra de Deus, declarada solenemente pelo próprio São Pedro no primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15, 7. Diz o Senhor especialmente somente a São Pedro: eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu vai e confirma os teus irmãos. Confirma o sacramento da confirmação, confirmou a fé. Foi quem confirmou, crismou os outros apóstolos, por assim dizer. O Papa possui pleno supremo poder e jurisdição sobre toda a igreja, não somente em questões de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da igreja. Conforme esta declaração, o poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno e ordinário, episcopal imediato. O Papa é infalível quando se pronuncia em ex-cátedra. Para compreender este dogma, convém ter na lembrança sujeito da infalibilidade papal,
e todo Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro. O objeto da infalibilidade são as verdades de fé e os costumes revelados ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição da infalibilidade é que o Papa fale em ex-cátedra. E aí, Casanova apostata dizendo que o Papa não é sucessor de São Pedro, né? Mero velho pensamento protestante. Que fale como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade. Que tenha a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume para que seja acreditada por todos os fiéis. As encíclicas pontificais não são definidas em ex-cátedra. A razão da infalibilidade e a assistência sobrenatural do Espírito Santo, que preserva o supremo mestre da igreja de todo o erro, conforme a promessa de Cristo. Eis que estou convosco até o fim do mundo. Mateus 28:20. A consequência da infalibilidade é que definições em ex-cátedra dos papas sejam por si mesmas irreformáveis, sem a possibilidade de intervenção posterior de qualquer autoridade, mesmo que seja outro papa. Não pode revogar. A igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costume. Estão sujeitos à infalibilidade o Papa, quando fala em ex-cátedra, o episcopado pleno com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra. Assim, ele promove uma verdade de fé ou de costumes para que todos os fiéis se sustentem. Foi dada a autoridade, em Mateus 16, primeiramente ao Papa, tudo ligado na terra, 19, ligado na terra está ligado no céu. Em Mateus 18, o magistério, tanto que esse magistério esteja unido ao Papa, certo? Dogma sobre os sacramentos. Aí pronto, a gente vai falar depois, no segundo vídeo, para não ficar muito longo, sobre o dogma sobre os sacramentos, tá certo? A gente vai falar, aí vai trazer para vocês, tá certo? Eu vou até colocar aqui no meu grupo, para a gente ficar ciente disso. Deixa eu ver aqui. No segundo vídeo. Eu vou terminar esse vídeo. Para continuar o segundo vídeo, assistam o segundo vídeo, por caridade. Eu vou colocar o primeiro vídeo, com 8 dias depois, eu coloco o segundo vídeo, tá certo? Vamos para o segundo vídeo.